A paz de Cristo, o amor de Maria a todos, amém? Estamos acordados, sim ou não? Glória a Deus, meus irmãos. Vocês são vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, com muita alegria, estou aqui para partilhar com vocês deste segundo pilar, sobre a missão. O segundo pilar da qual a RCC Brasil norteou os nossos grupos de oração, em todo o território nacional. Antes, vou me apresentar, me chamo de Elton, sou do grupo de oração Espírito Santo, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jandira, acontece todo sábado à noite, às 8 horas da noite, após a missa. Com a graça de Deus, hoje eles estarão lá, clamando esse Pentecostes, meus irmãos. Casado com a Bruna, pai da pequena Cecília, com a graça de Deus. E neste tempo, meus irmãos, na diocese estou à frente, da comissão missionária, ajudando o Alisson aí, todo o núcleo diocesano, com essa visão, essa ação, E é com alegria que eu fui convidado a participar, e trazer para vocês a partilha sobre este tema. Eu quero partilhar, mas antes de entrarmos no tema, eu queria partilhar algo que o Senhor trazia muito forte ao meu coração enquanto eu rezava por esta tarde, por esta pregação, por este retiro da qual nós estamos aqui. O Senhor falava, meus irmãos, que muitos de nós estávamos entrando aqui nesse dia cansados, pesados, como se estivesse carregando grandes malas, grandes pesos. E não só essa sensação, mas também entrando aqui com o pensamento de, olha lá, vai vir mais coisa, mais novidade, mais trabalho. Olha isso, não estou conseguindo fazer um e já vai vir outro pedido, outra ordem. Muitos corações entraram aqui, a palavra que o Senhor me trazia em oração, pesorosos. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor também falava ao meu coração, que neste lugar aconteceria um grande batismo no Espírito, e que os nossos corações seriam transformados, a nossa mentalidade seria transformada pelo poder deste Espírito. Tome posse, meu irmão. Eu e você não fomos chamados para ser fracassados. Não estou aqui falando de prosperidade, mas estou falando aqui de um projeto que Deus traçou para as nossas vidas. E estamos falando com coordenadores. O Senhor não erra naquilo que Ele faz. Se Ele te levantou, meu irmão e minha irmã, para coordenar, essa luta é dele. E Ele não vai fracassar na sua história. Porque a palavra vai deixar bem clara para nós, meus irmãos, que Deus não perdeu uma batalha sequer. Veja bem, não sei como você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, mas o Senhor começou uma obra em sua vida, no seu grupo de oração. E Ele que dará o devido acabamento. Louva a Deus pela inspiração aqui, que Deus trouxe ao coração do Juninho. Nós somos vasos de escória, vasos de barro. Mas há um Espírito dentro de nós, o Espírito de Deus. E Ele é que fará todas as coisas. O seu grupo de oração está passando por dificuldade? Diga sim ou não. Eu acho que eu não ouvi nenhum não. Meu Deus, mas louvado seja Deus. Porque é o Senhor que dará o devido acabamento a essa obra. Como o Alisson trouxe aqui, meus irmãos, 31 de dezembro está chegando, 10 meses. Outros coordenadores virão. E o nosso grupo de oração vai falir por causa disso, meus irmãos? Irmãos, prestem atenção. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de brincar. É tempo de levar o nosso chamado a sério. Para a igreja, o Senhor deu uma missão. E nós somos expressão dessa igreja. Ou seja, cada um de nós aqui, 160, 170 pessoas, nós temos uma missão. Essa missão que foi confiada pela igreja. Mas antes de falar de missão, eu sei que já falamos bastante o dia todo sobre isso, mas eu vou reafirmar aquilo que o Senhor trazia ao meu coração em oração. Eu não vou me silenciar.
Antes de falarmos de uma missão, que é aonde nós precisamos chegar, nós precisamos saber lembrar de onde saímos. Nós precisamos lembrar do nosso chamado, do chamado que Deus nos fez. Abre a sua passagem, para a gente introduzir aqui o assunto, em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Até mesmo porque eu também não posso demorar muito. Isaías, capítulo 6, versículo 1. É o chamado do profeta Isaías. Enquanto eu rezava por vocês, meus irmãos, o Senhor me trazia essa passagem, que vai dizer assim. Bom, para a gente ser mais breve, vamos no versículo 4, tá? Isaías, capítulo 6, no versículo 4. A este brado as portas estremeceram, e seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava eu. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e hábito como um povo também de lábios impuros. E, entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão o quê? Uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse, tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e a tua falta foi apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia o que, meus irmãos? Quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Meus irmãos, vejam bem, aqui Isaías vai deixar bem claro, meus irmãos, que antes deste encontro com o Senhor, deste fogo que tocou o seu interior, este fogo que tocou os seus lábios e o purificou, ele era um homem de lábios impuros. Ele era um homem como os demais. Eu quero que você traga ao seu coração agora o seu encontro. Meus irmãos, eu me pergunto, todas as vezes que eu acabo entrando numa dificuldade ou uma vontade de desistir, irmãos, somos escória. Eu sempre me pergunto e faço-me lembrar da onde que eu saí. Quem era o Dielton antes do batismo no Espírito? Quem era o Dielton antes naquele sábado que entrou dentro daquele grupo de oração? E sem saber o que era orar em línguas, sem saber o que era uma vida de santidade, sem saber o que era rezar, eu não sabia rezar um terço. Eu pude ver aquele povo orando, clamando o Senhor, confiante, alegre. E aquilo, meu irmão, sem entender o que estava acontecendo, me tocou. Meus irmãos, quem era você, querido coordenador, antes deste encontro pessoal com Deus? Quando este fogo abrasador do Senhor entrou no teu coração, qual foi o pecado que Ele te purificou? Que Ele te libertou, meu irmão e minha irmã? Irmãos, vejam bem, nós precisamos responder à voz de Deus. No momento em que fomos batizados no Espírito Santo, meus irmãos, uma voz gritava, quem enviarei eu? Quem enviarei eu? E meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, você está aqui porque você deu o seu sim. Você está aqui porque você, impulsionado pelo Espírito, disse, eis-me aqui, Senhor. Contigo eu vou e vou além, e vou mais longe. Meus irmãos, não podemos esquecer deste momento em que o Senhor purificou o seu ser, a sua vida, transformou a tua vida. Meus irmãos, como eu disse, toda missão, ela tem um ponto de partida. Ela tem um chamado. E o nosso chamado não é quando surge uma ideia, não. O nosso ponto de partida foi quando Deus tocou os nossos corações. E ali purificou o nosso interior.
e ali transformou toda a nossa vida. Quantos de nós teve uma transformação de mentalidade, de pensamentos? Quantos de nós estávamos em depressão, em vícios? Quantos de nós estávamos perdidos em prostíbulos? Quantos de nós estávamos impuros? Irmãos, só tem uma missão aquele que foi chamado. E você foi chamado, sim ou não? Então você tem uma missão. E essa missão não foi qualquer um que te deu. Foi o próprio Deus que te escolheu e te chamou. Não há tempo mais, meus irmãos, de nos esconder. Não há tempo mais, meus irmãos, de fingir que não é conosco. Irmãos, eu tenho a certeza que Isaías, neste momento, ele estava super seguro, até encontrar este fogo abrasador, ele estava super seguro que ele estava bem. O Espírito Santo é aquele que nos tira das nossas seguranças. O Espírito Santo é aquele que vem no nosso interior e nos tira daquilo que até então os nossos olhos carnais viam segurança, para nos levar àquilo que está no mistério, escondido do coração de Deus. E que para nós, meus irmãos, é natural, é insegurança, porque nós não vemos. Mas nós precisamos acreditar, meus irmãos, acreditar que o Senhor não erra nas suas escolhas. O Senhor não erra naquilo que Ele faz. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quis você, e não é um outro, não. O Senhor te trouxe aqui, meu coordenador, porque o Senhor tinha uma missão para você. Meus irmãos, a renovação carismática, vamos falar um pouquinho aí da apostila de identidade, como já o Alisson falou conosco, né? A gente caminharia um pouquinho aí de formação e pregação, mas nós temos uma missão. E eu, meus irmãos, penso o seguinte: se foi no movimento, na renovação carismática católica, que o Senhor encontrou de salvar a minha vida, cabe a eu dar a minha vida pelo movimento. Porque é por este caminho que o Senhor quer salvar a muitos outros, meus irmãos. O Senhor tem uma missão para a renovação carismática e tem uma missão para nós. E a apostila da identidade vai dizer que nós somos chamados a sermos rosto e memória de quê, meus irmãos? Rostos e memória de Pentecostes. A propagarmos o quê, meu irmão? O que somos chamados a propagar? O batismo no Espírito, meus irmãos. Você não foi chamado a nenhuma outra coisa a não ser propagar o batismo no Espírito. Essa precisa ser a nossa ação. Porque é o batismo no Espírito que nos levará à santidade. É o batismo no Espírito que levará os nossos irmãos que estão lá fora a viver a santidade também. Meus irmãos, me perdoem, mas muitas vezes nós tentamos buscar N coisas para fazer dentro dos nossos grupos de oração. Mas uma coisa é necessária. O que é, meus irmãos? O batismo no Espírito Santo. Porque este é o nosso chamado. Foi a isso que o Senhor chamou. Foi isso que o Senhor sonhou quando criou a renovação carismática católica. Então, por que nós queremos entrar e fazer outras coisas, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus deu uma missão à igreja. E aí eu quero convidar você rapidamente a abrir em Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 14 a 18. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 14 a 18. Muito conhecido por nós, né? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Acharam? Vai dizer assim, meus irmãos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem no que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome e falarão novas línguas. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão. Vamos aqui ler um pouquinho aqui desta missão que o Senhor deu à igreja e que consequentemente deu a nós. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção, que o Senhor os exortou, quanto ao que, meus irmãos? A incredulidade e a dureza de coração. Quantos de nós, meus irmãos coordenadores, entramos aqui nessa porta incrédulos? Incrédulos com a nossa coordenação, incrédulos com o nosso grupo de oração, incrédulos do poder de Deus, como se Deus fosse mensurável aos nossos olhos. Quantos de nós entramos aqui duros de coração, insensíveis, sem mais permitir que o Senhor tenha liberdade de agir e falar e fazer aquilo que Ele quiser na nossa vida? Cheios de estrutura, cheios de segurança. Meus irmãos, o Senhor vem nos exortar nesta tarde. Não podemos mais agir pela incredulidade e nem pela dureza de coração. Nós precisamos agir pela fé. Nós precisamos agir pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos, a situação está difícil? Está. E para os discípulos aqui não eram diferentes. Eu quero te dizer que você não é a cereja do bolo. Irmãos, para os discípulos eles corriam o risco de serem mortos, crucificados como seu mestre. E o Senhor Jesus os exortou quanto à incredulidade e a dureza de coração. O que Jesus falaria aqui para nós, se aparecesse aqui? Meus irmãos, nós precisamos, como autênticos carismáticos, porque tem carismáticos aqui, sim ou não? Nós precisamos, tá bonito o negócio. Então nós precisamos, meus irmãos, responder como? Veja que a palavra vai dizer que expulsarão demônios, falarão novas línguas, farão tantas coisas maiores. O próprio Jesus vai dizer, farão coisas maiores. E nós estamos com medo, meus irmãos, de tantas coisas. Com medo se o servo vai responder, se nós vamos ficar no vácuo, se vamos pegar Covid, medo de tantas coisas. Irmãos, eu não estou menosprezando a Covid, tá bom? Nós precisamos tomar todos os cuidados, mas tudo tem um limite. E nós estamos excedendo esse limite pela nossa incredulidade. Irmãos, vejam bem, o batismo no Espírito Santo nos impulsiona a anunciar quem, meus irmãos? Quem? Jesus. É Jesus. Vocês não são batizados no Espírito Santo para anunciar o Alisson ou anunciar o seu coordenador regional. Vocês são batizados no Espírito Santo, nós fomos batizados no Espírito Santo para anunciar aquele que pode fazer todas as coisas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dúvida do seu chamado? Se tiver, meus irmãos, está tendo atendimento de cura e libertação. Porque em nome do Senhor Jesus, este final de semana, essa dúvida tem que ser encerrada. Para que a glória do Senhor possa agir em nosso meio. Com liberdade, meus irmãos. Com liberdade. A igreja, meus irmãos, ela nasceu, vocês sabem a partir de onde? Do batismo no Espírito Santo. Naquele momento do cenáculo, onde os discípulos, aqueles 12, estavam lá com medos, aprisionados. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o que eles fizeram? Saíram. A igreja nasceu a partir dessa saída, a partir dessa ação produzida, desse impulso produzido pelo batismo do Espírito Santo. E por que os nossos grupos de oração têm que ser diferentes? Ao invés de sairmos, cada vez mais estamos trancados. Ao invés de irmos, cada vez mais nós estamos sentados falando: vinde a mim, vós que estamos cansados. Mas não em nome de Jesus, em nome das nossas estruturas,
E desculpa pela palavra que eu vou dizer, mas em nome da nossa covardia. O Senhor nos chamou. E Ele não deu um motivo para duvidarmos dele. Deu? Sim ou não? Então, por que estamos acovardados diante da situação? Por que estamos acovardados diante de toda essa realidade, meus irmãos? Vejam, o Espírito Santo é o protagonizador. Quem impulsionou aqueles homens a sair do cenáculo não foi Pedro, não foi João, ninguém. Foi o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo entrou no coração daqueles homens, eles saíram. Eles saíram. Pedro foi lá, deu um pontapé naquela porta e saiu pregando. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele está tendo essa liberdade em nossas vidas. Ele está tendo essa liberdade em nosso grupo de oração. Ele está impulsionando-nos a sair. Às vezes nós nos perguntamos quando vai ser o fim, né, da nossa missão. Você já se perguntou isso? Quando será que vai acabar, Senhor? Estou cansado. A luta está grande. Mas, meus irmãos, enquanto houver uma alma precisando do batismo do Espírito, ainda há missão para ser realizada. Glória a Deus. E o Senhor conta contigo para essa missão. Nós precisamos, meus irmãos, levar esperança ao desespero. Nós precisamos levar luz às trevas. Nós precisamos levar vida à morte. E como faremos isso, meus irmãos? Pelas nossas forças? Não, pelo poder do batismo do Espírito Santo. Essa missão que o Senhor nos chamou a sermos rostos e memória. E memória, meus irmãos. A igreja confia em nós. E confia no agir de Deus através de nós. Às vezes, eu entendo as diversas dificuldades que nós temos com a área eclesial. Por talvez não entenderem, não compreenderem. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos o envio da igreja. Nós temos a total permissão da igreja para sermos aquilo que o Senhor sonhou para nós, sermos carismáticos. Sermos apóstolos do batismo do Espírito Santo, autênticos. Vejam só, vou ler aqui para vocês umas falinhas aqui. Papa Paulo VI, em 1972, olha o que ele falou. A igreja tem necessidade de seu perene Pentecostes. Tem necessidade de fogo no coração, de palavra nos lábios, de profecia no olhar. Irmãos, 50 anos atrás, a igreja tinha essa necessidade. Hoje, muito mais. E será que nós estamos, meus irmãos, com fogo no coração? Será que nós estamos com palavra nos lábios? Será que o nosso olhar está sendo um olhar profético? Ou nós estamos levando murmuração? Nós estamos com um olhar de desespero? Ou será que nós estamos, ao invés de fogo no coração, nós estamos com um balde de água fria no coração? Irmãos, olha o que o Papa São João Paulo II vai dizer em 2004. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja com um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. Veja, a humanidade cada vez mais está precisando da nossa resposta, meus irmãos. Da resposta que Deus quer dar através de vocês, meus irmãos, de nós carismáticos, dos nossos grupos de oração, para poderem viver santamente, para poder encontrar uma comunhão com o Senhor, para voltar à vida de oração. E o que nós estamos fazendo nas nossas realidades? Vamos lá, mais um pouquinho à frente. Papa Emérito Bento XVI, em 2012, vai dizer assim: não vos canseis do contato com o céu. O mundo precisa de oração. Precisamos de homens e mulheres que sentem a atração ao céu em sua vida, que fazem do louvor ao Senhor o novo estilo de vida. Será que nós estamos louvando ao Senhor? Será que o louvor ao Senhor está virando um estilo de vida nosso? Ou não? É só algo que está lá guardado na nossa gaveta, a gente pega e fala assim, hoje cai bem, hoje não, estou virado. Hoje eu não estou para ninguém. Meus irmãos, o mundo precisa desse sopro. O mundo precisa deste Espírito Santo da qual o Senhor nos confia. Veja, o Espírito Santo não é da renovação carismática católica.
O Espírito Santo é de toda a igreja, para toda a igreja. Mas o Senhor nos levantou para sermos profetas. O Senhor nos levantou para ser propagadores deste batismo. O Senhor nos chamou a sermos apóstolos. Ou seja, é o nosso caminho, é a nossa missão, meus irmãos. Papa Francisco vai dizer assim, em 2015, nós não somos proprietários da graça, mas dispensadores da graça. Como parte dessa corrente de graça, que é a RCC, façam seminários de vida no Espírito em vossas paróquias, para que todos recebam o batismo no Espírito Santo. A RCC é uma graça. E nós, muitas vezes, falando mal da renovação carismática católica. Muitas vezes nós falando mal dos nossos calendários, dos nossos compromissos, dos nossos eventos. E o Papa Francisco dizendo que a RCC é uma graça. Irmãos, o Papa Francisco está pedindo para levarmos os seminários de vida no Espírito às nossas paróquias, às nossas realidades, porque o mundo precisa conhecer desta graça. O que estamos fazendo, meu irmão, para propagar este batismo? Nós somos uma corrente de graça. O Senhor me fazia refletir uma coisa. Me fala aí, o que é uma corrente? Tá bom, vou melhorar minha pergunta. Quando eu falo corrente, o que vem na sua cabeça? O quê? Elos. Mas quando nós usamos a palavra corrente é para aprisionar, não é? Logo quando a gente pensa em corrente, a gente vai pensar em elos, nós vamos pensar em união, mas a gente vai pensar em aprisionamento. Eu estou acorrentado. E é isso que nós precisamos arrancar do nosso coração. Quando nós somos chamados de corrente de graça, não é para um aprisionamento, mas é para um fluxo contínuo. Nós não podemos aprisionar a graça, ou não podemos achar que o batismo do Espírito Santo nos aprisionará. O batismo do Espírito Santo nos fará correr, nos fará fluir a graça e realizar grandes milagres e prodígios. Vocês já viram, meus irmãos, estava rezando e o Senhor me trouxe essa visualização também, em uma margem de um rio, como é belo. Numa margem de um rio você tem árvores, plantas, você tem peixes, você tem animais que vão ali se alimentar. Como está sendo o nosso grupo de oração? Está sendo belo? Está sendo um local de beleza, de alimento, de saciar a sede? Porque ali no seu grupo de oração, teoricamente, está correndo a graça. Eu quero que nós reflitamos, meus irmãos, o que está sendo os nossos grupos de oração? O que estamos fazendo com o chamado que o Senhor nos fez? Meus irmãos, eu conheci a Renovação Carismática Católica, depois de muito me falarem mal dela, em 2009. E me falavam, viu, meus irmãos? Falavam para mim não chegar perto. E eu que fui bobo, brincadeira. Eu encostei e gostei, tá vendo? Fiquei. Mas em 2009, meus irmãos. E é importante ver o quanto muitas vezes nós negligenciamos o nosso chamado. E eu não estou falando com vocês aqui, me colocando nessa mesma condição. Quantos anos você tem do seu chamado? Onde a corrente de graça encostou em você e te agraciou? Como está a margem do seu coração? Como está todo esse local onde a água do Espírito Santo tocou? Irmãos, a Renovação Carismática Católica, ela tem um plano de ação. E aqui vamos falar de apostila identidade novamente. Alguém já ouviu falar de ofensiva nacional? Dá um glória a Deus. Tá bom, né? Eu vi umas cabeças assim, mas eu vi uns glória a Deus também. Meus irmãos, a ofensiva nacional, ela é planos de ação em que a Renovação Carismática Católica do Brasil, ela tem para fazer com que a evangelização, o batismo no Espírito Santo, o chamado da renovação aconteça e alcance outros corações.
Esse plano de ação começou a ser mesmo pensado, estruturado em 92, há 30 anos atrás. E há 30 anos atrás, a renovação carismática, constantemente, ano após ano, ela vem traçando planos e planos para que o nome do Senhor Jesus seja propagado, que o batismo do Espírito Santo alcance cada vez mais pessoas, cada vez mais se abram grupos de oração. Tanto que os temas que saem ano a ano para o movimento, os direcionamentos, isso está dentro do plano de ação da Ofensiva Nacional da Renovação Carismática Católica. Mas, Geraldo, por que você está falando isso? Essa ofensiva nacional ela é embasada em 3 pilares, em 3 princípios. Desculpa, senão vamos misturar pilares aqui e que a gente está trabalhando, que é o direcionamento desse ano, com os princípios. 3 princípios. Esses princípios, meus irmãos, ele vai falar da identidade, da missão. Espera aqui para mim não me confundir. Unidade, identidade e missão. Ou seja, está intrínseco dentro do movimento, no movimento, a missão. Vocês foram chamados neste tempo a serem o quê dentro do movimento? Coordenadores. Fala bem alto. Eu sou um coordenador. Fala. Você precisa tomar posse desse chamado. Você tem 10 meses para isso, pelo amor de Deus. Meus irmãos, nós não podemos fazer escolhas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer aquilo outro. Nós somos coordenadores de um grupo de oração que já tem uma estrutura. O que nos cabe é fazer acontecer essa estrutura. Através da graça do Espírito, da ajuda do céu, aquilo que nós bem entendemos. Então, a renovação carismática, ela vem traçando esses planos de ação para nos ajudar. Nos ajudar a fazer com que a missão aconteça nos nossos grupos de oração. E aqui agora eu vou entrar no quesito missão, meus irmãos. Para 2022, há alguns planos que aí eu quero partilhar com vocês aqui da Renovação Carismática Católica. Nós vamos trabalhar esses 4 pilares e aqui eu vou falar dentro da missão, tá? Falei aqui que somos chamados a propagar o batismo no Espírito Santo, mas eu vou falar de coisas práticas, tá bom? Temos aqui 3 direcionamentos para nós neste ano. E se você tem um caderninho, pode anotar, tá? Esse ano, o nosso movimento, aqui a nacional, ele está impulsionado a ir e anunciar a boa nova, a cumprir esse chamado que Deus nos fez e quer que os grupos de orações assim o façam. Então, ele cravou aí 2 datas para realizarmos o que eles vão chamar de onda de evangelização porta a porta. Nestes dias que eu vou falar aqui, dia 30/4 a 1 de maio e 15/12 a 16/12, os grupos de oração de todas as dioceses, lógico, né, alinhado perfeitamente com os nossos bispos, são chamados a sair de porta em porta, batendo e evangelizando. Todos os grupos de oração são chamados. Nossa, Tielton, porta a porta. Eu quero te fazer uma pergunta que um dia, em uma formação, me fizeram e isso fica martelando sempre na minha cabeça. O seu bairro conhece o seu grupo de oração? Será que todo o seu bairro tem o conhecimento aí que no sábado, às 8h da noite, acontece, por exemplo, no meu caso, o grupo de oração Espírito Santo? Meus irmãos, esta é a intenção de sairmos porta a porta, chamando todos os servos deste movimento a convidar os irmãos, a anunciar o amor de Deus e chamá-los a fazer parte. Meus irmãos, tivemos aqui 2 datas, tá? São 2 aqui, né?
Falando novamente aqui as datas, dia 30/4 a 1/5 e dia 15/12 a 16/12. Isso para quê, meus irmãos? Para marcharmos. Nós não podemos mais ficar estagnados. Eu até faço uma brincadeira aqui. Água parada, meu irmão, dá o quê? Por isso que nós somos chamados a ser corrente de graça. Porque se ficarmos parados, meu irmão, vamos fazer qualquer outra coisa, menos promover o batismo no Espírito Santo. A palavra ofensiva, ela significa ataque. Ataque. Então nós precisamos, meus irmãos, sair da passividade. Nós precisamos parar, meus irmãos, de esperar ver gente morrendo, sem encontrar a Deus e ficarmos felizes, porque pelo menos nós encontramos. Isso não é fruto do Espírito Santo, isso é fruto de um egoísmo. Aqueles que são batizados no Espírito, eles são impulsionados a levar o nosso próximo, a levar o outro, a também conhecer Jesus Cristo, a também fazer dessa experiência, porque a graça não cabe em nós. Como diz o próprio Evangelho, aqueles que forem batizados no Espírito se tornarão fontes de água viva. Aqueles que beberem da água de Cristo se tornarão fontes de água viva. E o que é uma fonte? Senão um lugar que brota água sem parar, sem frear, sem tempo, sem medida. Aquilo ali é constantemente. Assim precisa ser os nossos corações. Irmãos, outra atividade, outra ação. A gente vai programar certinho, lógico, né, com a realidade da diocese. Mas em Pentecostes, na festa de Pentecostes, todas as dioceses são convidadas a fazer uma carreata. Uma carreata. Nós vamos organizar tudo corretamente, tá bom? E passar maiores informações para vocês. Mas todas as dioceses são convidadas a fazer uma carreata. Essa carreata é para anunciar a alegria de Pentecostes. A alegria desses sorrisos bonitos que tem aqui, ó. Que eu tenho a certeza que nasceu porque encontrou um sentido em Cristo. Meus irmãos, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês aí pelo menos um motivo de uma tristeza, você vai falar. Para chorar, você vai falar. Mas é bonito de ver a alegria que vem do Espírito, meus irmãos, e que brota em vocês. Vocês são o rosto de Pentecostes. Irmãos, bom, essas são as três áreas aí que a nacional, né, 3 ações. Não, é 3, gente, desculpa, é porque eu falei de 2 datas, tá? A onda missionária, a onda de evangelização porta a porta, eles chamaram de primeira e segunda. A primeira onda, desculpa, que eu não expliquei direito. A primeira onda é dia 30, né? E a segunda onda, dia 15 de dezembro. E aí vai ter a carreata, tá bom? E aí a gente vai se programar direitinho o melhor dia dessa carreata. Mas, meus irmãos, a nacional, ela é um espelho para nós. Como eu disse, nós temos toda uma estrutura. Se a nacional está nos convidando a sair, não seremos nós que ficaremos trancados, meus irmãos. Nós não podemos. O Alisson aqui, né, ele relutou bastante para não entrar no tema da missão, né? Mas ele falou aqui, ele chamou cada um de vocês a fazer o quê? A visitar, não foi? Fazer visita, sim ou não? Aos servos que abandonaram o grupo de oração, àqueles que participam do nosso grupo de oração, a visitar os servos do seu grupo de oração como um pastoreio para conhecer a realidade deles, saber o que eles precisam. Então, meus irmãos, a diocese visando, né, toda essa necessidade, o Alisson e a Rita, eles sentaram para conversar com cada coordenador regional, e aí a partir disso nós vamos montar uma estratégia mais condensada. Mas no calendário de vocês, meus irmãos, há uma informação, que no mês de julho, de 11 a 17 de julho, haverá uma semana missionária. Essa semana missionária virá uma proposta da diocese para os grupos de oração estar realizando. Lembrando que nós vamos visar aí a necessidade de toda a diocese.
Talvez vai ser um porta a porta, talvez vai ser uma noite carismática, talvez vai ser uma ação, uma tarde de louvor, a gente ainda vai sentar para estruturar. Mas eu encarecidamente, em nome da comissão missionária, eu quero pedir a vocês que reservem essa semana. Essa semana para que o grupo de oração de vocês, os servos de vocês, saiam e anunciem essa experiência que transformou a vida nossa, que transformou a nossa vida, que nos deu sentido de vida, que nos devolveu a alegria e tantas outras coisas. Então, meus irmãos, separem, por favor, a data do dia 11 a 17/7. Também quero fazer uma proposta aqui para vocês. Amanhã, na missa, nós seremos enviados. Temos umas velhinhas ali preparadas que vão ser distribuídas para vocês e nós seremos enviados. Não sei, quem acompanhou o ENF aqui? Levanta a mão. No ENF, teve um momento onde o coordenador nacional, Vinícius, ele acendeu uma vela e os coordenadores estaduais foram acendendo e ali passou essa vela, né, em meio ao rincão. O Senhor havia inspirado a nossa diocese a acendermos uma vela. A gente já estava com o nosso propósito para esse retiro, de acendermos uma vela para cada um de vocês, coordenadores, para vocês levarem essa vela de esperança aos seus grupos de oração. E a partir dessa luz de esperança, visitar a casa dos vossos servos, visitar a casa dos servos que se afastaram, visitar a casa dos participantes dos seus grupos de oração, levando essa vela de esperança, levando essa luz. Veja, meus irmãos, ninguém acende a vela na claridade. A vela é acendida no momento de escuridão. E se você está passando por um momento de escuridão no seu grupo de oração, confia no Senhor. Este é o momento de acender a luz. Este é o momento de acender a luz e fazer com que essa luz dissipe todas as trevas que estão atrapalhando o seu grupo de oração. Meu irmão, como a gente havia, né, falado para fazer com esta vela? O coordenador vai levar essa linda vela para casa, mas vai levar para casa. E ali o coordenador pode, sabendo, a gente também não quer sobrecarregar você, tá bom? Então você visita a casa do seu núcleo em oração, reza com o seu núcleo, né? Visita a casa de cada um, meus irmãos. Pode demorar o tempo que você precisar, mas faça. Visite as casas do seu núcleo. Isso já aconteceu no nosso movimento, tá? Acendendo essa vela. Depois, para não te sobrecarregar, porque tem grupos de oração com grande quantidade, divida o seu núcleo em dupla, em trio, e envie o seu núcleo a visitar a casa dos servos. João, Maria e Pedrinho, você vai visitar a casa de 3 servos. Agenda com eles e lá faça uma oração e acenda a vela da esperança. Terminou, meus irmãos, a sua equipe de serviço, porque o pastoreio também acontece não só com os irmãos que estão desgarrados, mas também com os irmãos que estão ao nosso lado, porque muitas vezes nós não sabemos o que de fato eles estão passando, e é muitas vezes onde nós perdemos os nossos irmãos, porque aparentemente ele está bem, e aí acontece algo, aí a gente acaba chamando ele de fraco, mas muitas vezes não. Vamos então começar com os servos, com a equipe de serviço, depois vamos na assembleia, e aí quem sabe a gente começa a visitar outras casas com essa luz da esperança. Mas, meus irmãos, essa vela é um impulso para que você leve essa luz que em nome do Senhor Jesus está se acendendo no seu coração nesta tarde. Que você leve para o seu grupo de oração, para o coração dos seus servos, que em nome do Senhor Jesus, pelo poder do batismo no Espírito Santo, essa luz também acenderá no coração deles. E eles serão impulsionados pelo Espírito para também dar a resposta que a igreja espera, de anunciar corajosamente o batismo do Espírito Santo, este Jesus que salva e liberta. Amém? Irmãos, aqui são essas 2 ações que a diocese está convidando vocês a participar, né? O Alisson falou aqui que a gente não pode obrigar, né? Então, brincadeira. Nós estamos fazendo um convite para vocês participarem. Irmãos, mas também eu queria trazer aqui a dimensão, porque eu acredito que muitos de nós ficamos nos perguntando, mas Gelton, como nós podemos fazer missão? Né? O Alisson falou, Gelton, olha, eu quero que você traga na prática o que pode ser feito. O que é a missão dentro de um grupo de oração? Meus irmãos,
Há coisas simples que já está na nossa estrutura e que muitas vezes nós evitamos por preguiça ou porque nós já fizemos muito. Por exemplo, experiência de oração, os nossos retiros. Você quer uma ação que mais realiza fruto do que um retiro de experiência de oração? Bem feito, bem preparado, onde os participantes são acolhidos, onde os participantes são levados a ter essa experiência de amor com Deus, e aonde os participantes depois são levados a caminhar na presença de Deus, estimulados a viver diariamente essa experiência. É uma ação missionária, meus irmãos. O retiro de experiência de oração precisa acontecer nos nossos grupos de oração. Porque é a porta, é uma das portas de entrada dos novos servos, dos novos coordenadores, dos novos membros do nosso movimento. Outro passo, meus irmãos, seminário de vida no Espírito que o próprio Papa Francisco nos pediu. É um seminário, nossa, mas é tão cansativo. Meu irmão, bem feito, leva os irmãos à intimidade com o Espírito Santo. Leva os irmãos ao estudo, ao aprofundamento, ao conhecimento, à experiência. E que nós muitas vezes deixamos de lado, porque é cansativo, ou porque não temos servo suficiente, ou porque, enfim, né? Nós inventamos várias coisas. Nós colocamos vários empecilhos. Mas é uma ação evangelizadora no seu grupo de oração. Outro passo também, que ainda está na fase querigmática do nosso movimento, a introdução aos dons, o antigo aprofundamento de dons, né? Porque agora estamos numa nova versão aí, numa nova edição. A introdução aos dons. Isso é uma ação evangelizadora, porque os dons, meus irmãos, eles nos elevam ao coração de Deus. Os dons nos levam a mais próximo de Deus e a mais próximo do irmão. Os dons, meus irmãos, essa introdução vai nos levar ao maior conhecimento a Deus. Outra ação evangelizadora. E aí, o seu grupo de oração tem feito introdução aos dons? Tem feito o aprofundamento de dons? Ou não? Nós precisamos meditar nisso. E veja, o que eu estou falando aqui é o básico do movimento. É o básico. E aí a pergunta, nós estamos fazendo o básico que o movimento nos pede? Será que estamos de fato mantendo firme o chamado que Deus nos fez como coordenadores? Como servos, como foi trazido aqui pelo Mauro? Como homens e mulheres que tiveram a visão do Cordeiro e que precisam se manter de pé? Meus irmãos, outra proposta, a Semana de Jesus, aonde também são temas querigmáticos, aonde durante uma semana você vai trabalhar com aquele grupo de pessoas, ou você pode fazer um encontro a cada semana também, né? Você pode fazer dias corridos ou um encontro a cada semana, aonde você vai fazer aquele grupo de pessoas a terem uma experiência com esse Espírito Santo, essa experiência com Jesus. Também já nos foi direcionado a fazermos isso dentro do movimento. Vejam, a missão já está dentro do nosso movimento. E muitos de nós ainda nos sentimos no direito de escolher se faremos missão, sim ou não. Muitos de nós nos sentimos no direito de privar o nosso grupo de oração de ser aquilo que Deus quer que ele seja, um propagador do batismo no Espírito. Irmãos, outra coisa também que o Senhor me fazia lembrar, e faz tempo que eu não vejo, rebanhões, Carapicuíba tinha bastante, e eu lembro bem quando eu entrei, tardes de louvores, noites carismáticas, aonde está as nossas movimentações, os nossos movimentos, as nossas ações para atrair as pessoas. Íamos às escolas, íamos aos presídios, íamos a tantos lugares, a asilos, íamos a tantos lugares, a periferias, para trazer as pessoas ao nosso grupo de oração. Hoje, nós temos mais medo do que coragem, meus irmãos. Nós temos mais medo do que impulso pelo Espírito. Nós temos medo de trazer as pessoas, porque é mais trabalho, porque é mais dor de cabeça, é mais gente para eu cuidar, é mais gente. Irmãos,
Qual batismo é esse que estamos vivendo? Nós somos chamados, eu volto a dizer, você foi chamado por Deus a vivenciar esse batismo no Espírito em plenitude e autenticidade. As portas do céu já estão abertas. Não sejamos mais impedimentos a isso. Irmãos, eu não quero aqui diminuir as N situações dos nossos grupos de oração. Eu sei que nós estamos passando por um tempo de esfriamento. Eu sei que nós estamos passando por um tempo onde os servos talvez não queiram sair. Eu sei que nós estamos passando por um tempo que o nosso grupo de oração às vezes só tem um coordenador e o coordenador de ministério. Eu entendo tudo isso. Mas a questão aqui não é exaltar a sua dificuldade, diminuir a sua dificuldade. A questão aqui é exaltar o poder de Deus. Deus, com 11 homens, fez com que se tornasse a maior religião de todo o mundo. Com 11 homens. Com 11 homens, Deus propagou o catolicismo, o cristianismo, e fez se tornar a maior religião no mundo. Por que o seu grupo de oração não seria capaz de batizar seu bairro? Por que o seu grupo de oração, talvez 3, 4, 5, 6 servos, não seriam capazes de levar o Espírito Santo a diversos outros corações que estão ali, talvez do lado da sua igreja? Será que nós estamos mesmo exaltando este Cordeiro? Ou nós estamos exaltando as nossas dificuldades? Irmãos, nós fomos chamados, amém? Nos foi dada uma missão, amém? E o Espírito Santo é o protagonizador de tudo isso. Olha para você novamente. Você é um instrumento. Você é simplesmente um instrumento que Deus escolheu usar. Que Deus escolheu usar. Aqueles que são batizados no Espírito Santo, meus irmãos, são impulsionados a falar de Deus. Lembra do seu retiro de experiência de oração, como você saiu dele? Você lembra? Como você saiu daquele dia? Quem era você? E o que você se tornou? Irmãos, seria muito injusto acharmos ou pensarmos que somente nós somos merecedores dessa graça. Seria muito injusto, meus irmãos, com Jesus que morreu naquela cruz para salvar não somente a mim e a vocês, mas toda a humanidade. Sabe o seu bairro, sabe a sua vizinhança, sabe o seu trabalho, eles merecem serem salvos. Sabe aquela pessoa que te atormenta, que te traz tribulação, que talvez você considere ela como um rival seu, um adversário seu, ela merece ser salva. Quem somos nós para atrapalharmos a obra de Deus? Irmãos, nós vamos rezar, mas antes, eu quero ler com vocês uma fala do Papa Francisco, que está na Evangelii Gaudium, que vai dizer assim: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma, pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar,
a nossa consciência é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, sem a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolhe, sem um horizonte de sentido e vida. Eu prefiro uma igreja enlameada, ferida, do que uma igreja presa nas suas próprias estruturas. E se há alguma coisa, olha o que o Papa fala, que santamente possa te inquietar, que seja que muitos irmãos lá fora ainda não conheceram a Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que eu não sei a você, mas na minha vida deu todo sentido. Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho um trabalho, uma profissão, uma faculdade, meus irmãos, foi pela graça do Espírito. Foi por ter um dia o grupo de oração Espírito Santo. O grupo de oração Espírito Santo ter olhado para aquele jovem e cuidado. Que saiamos daqui impulsionados a fazer o mesmo que fizeram por nós um dia. Se estamos aqui, meus irmãos, e o Senhor me fazia refletir enquanto eu estava ali sentado ouvindo as pregações. Se estamos aqui é porque um dia o Senhor usou de uma pessoa como o Serafim, que o Senhor enviou para Isaías, com uma brasa, e que pôs a mão sobre nós e clamou o batismo no Espírito. E assim como Isaías, nós fomos purificados. Eu tenho certeza que alguém aqui, que uma pessoa pelo menos impôs a sua mão sobre você e corajosamente clamou o batismo no Espírito, e a oração dessa pessoa, pela fé dela, foi atendida e a sua vida foi resgatada. Que nós sejamos estes instrumentos neste tempo, meu irmão, há 10 meses, e que sejam 10 meses de graça, de salvação, de libertação para aquele povo que está perdido, antes que nestes 10 meses, milhões e milhões de pessoas venham a morrer e perder as suas almas para a eternidade. O Senhor confiou a mim e a você vasos de escória, mas o Senhor confiou. Então agora basta darmos o nosso sim, meu irmão. Você vai dar o seu sim, sim ou não? Sim ou não? Então fica de pé, meus irmãos, e vamos rezar, meus irmãos. É o Espírito Santo o grande protagonizador de toda evangelização. É o Espírito Santo aquele que vai dar o devido acabamento à obra começada na minha e na sua vida. Então eu convido você agora a clamar este Espírito, a clamar este novo Pentecostes, este perene Pentecostes em meio a nós. Eu convido você a pedir, meu irmão, se há alguma dúvida, se há alguma impureza, e pedindo a graça de Deus, essa corrente de graça, eu convido você a clamar a ação do Espírito Santo, para que essa corrente venha e leve todos os impedimentos. Peça, meu irmão, clame a graça do Espírito sobre você, sobre o seu grupo de oração, sobre a tua família. Você foi chamado a ser um apóstolo da efusão do batismo no Espírito. Então agora, profeticamente, carismaticamente, peça ao Espírito.